para você que está acompanhando a partir de a nossa live ao vivo aqui sobre a eleição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Eu sou Maurício Júnior, eu estou aguardando aqui junto com vocês o nosso convidado, né, que é colunista aqui com a gente, meu amigo Eduardo da Silva, para que nós possamos conversar, né, sobre essa eleição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tomou posse ontem, domingo, num evento que foi bastante tenso, né? A princípio, existia uma preocupação com relação à segurança dele e dos demais participantes do evento. Houve também uma dúvida com relação à passagem da faixa, né, presidencial, que era uma coisa, um simbolismo, né, já há muito tempo realizado nas outras eleições, né, brasileiras, e somente os militares não passavam faixa, né, para os civis, né, pelo menos assim na história, né, democrática brasileira, né. Mas, enfim, acabou dando tudo certo. As preocupações com a segurança foram muito grandes e foram tomadas medidas ali muito contundentes pela Polícia Federal, pela Polícia do Distrito Federal, que organizou, né, a cerimônia com o máximo de rigidez, de segurança, né. Houve também um aparelho muito inusitado que acabou fazendo com que as pessoas não pudessem transitar com drones naquela ocasião, e isso aconteceu de uma forma muito surpreendente. Então, por exemplo, as pessoas hoje, é muito comum que as pessoas lancem drones, né, para fazer certos tipos de coberturas e tomadas aéreas, e aquilo em Brasília não foi permitido. Somente drones, né, que estavam ali com a autorização, né, lá do governo de transição, dos organizadores do evento, que puderam transitar, foram pouquíssimos. Mas os novos, os excedentes, né, eles foram tirados de circulação do ar, né? Houve algumas intervenções, o aparelho, pelo que eu entendi, ele tomava conta desse ele tomava conta da transmissão do drone, e ele, a partir de eles, né, os policiais operando esse equipamento, conseguiam baixar esses equipamentos e colocar no solo. E só dessa forma aí, até onde eu tinha visto, foram baixados 4 drones que tentaram entrar ali naquele espaço aéreo ali para fazer as filmagens, né, e tal. E foram baixados ali pela Polícia Federal, que estava organizando, né, e tomando conta da segurança do presidente eleito. Mas, assim, foi muito interessante porque, apesar de toda aquela tensão inicial, aquela preocupação inicial, né, e como a gente já sabe, ocorreu tudo bem, né, nós já tivemos o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tomando algumas medidas, né, e, por exemplo, tentando pelo menos acabar, ele pede ali para, se eu não me engano, para Controladoria Geral da União, ele pede ali a CGU, se eu não me engano é o órgão que ele pediu ali, para acabar com esse decreto, né, enfim, eu acho que o nosso convidado está chegando aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui. Não estou conseguindo ver o nosso amigo aqui. Hoje estou conseguindo ver. É porque eu estou tentando transmitir com uma ferramenta nativa aqui do... Ah, sim, está aqui o meu amigo Eduardo da Silva, acabou de chegar. Tudo bem, meu amigo Eduardo? Boa tarde para você. Eu acho que só precisa botar o telefone, Eduardo, em pé, porque eu acho que ele não vai funcionar dessa forma que a gente tenta fazer. Você pode colocar ele em pé mesmo, porque ele está te mostrando de forma... Isso, show de bola, melhorou. Então, muito boa tarde para você. Eu estava falando aí sobre esse clima que teve na posse, que era de preocupação, era de muita tensão, mas que no final das contas, apesar de toda preocupação, Eduardo, acabou
correndo tudo bem, ninguém se ferindo, ninguém se machucando, e nós tivemos uma festa muito bonita, e com o presidente, inclusive, já tomando uma série de medidas importantes. Queria te dar boa tarde e te agradecer aqui a sua participação. Meu nome é Eduardo da Silva, né? Maurício, queria te agradecer por essa oportunidade que a gente está tendo de dialogar, interagir aqui sobre as situações que o nosso país vem passando. Na verdade, nessa batalha, salvaram-se todos, alguns egos foram atropelados, mas, enfim, a razão volta a dominar o país. Eu acho que a razão volta a dominar o país. O ex-presidente procurou um canto lá em Miami, né, em Orlando, né? Mas a gente... Certo. Algumas ações do governo Lula, nas primeiras horas, eu achei até interessante que alguns amigos meus falaram como fazer uma campanha para poder arrebentar com a CNN, que a CNN já estava tendo no Lula em função das ações que ele tomou, né? Eu acho que quem pensava que o Lula ia ser um presidente que ia ser empregado no mercado financeiro estava enganado. Eu acho que alguém entendeu mal a situação. E outra coisa pior, Maurício, é que nós sabemos que a grande mídia do Brasil, ela não tem o único patrão que ela recebe em ordens, e o único patrão que ela no mercado. Eu espero que o Lula, daqui a pouco tempo, acabe com a paridade entre o dólar para a gente receber uma gasolina, um óleo diesel um pouco mais barato, né? Para que a coisa comece a acontecer positivamente no nosso país. Sem contar que outra coisa, né, Maurício? Estão numa brincadeira agora, cadê o Oli? O Oli, no caso, é Bolsonaro, já é Bolsonaro, né? Que até o vice-presidente da República, o Mourão, né, fez uma colocação tipo, tô fora, não sei o que é, não sei o que está acontecendo aí, mas no fim o próprio Mourão deu uma saravada de crítica em cima de Bolsonaro, onde os filhos dele, né, principalmente o Carluxo, né, reclamou muito. E o Flavinho também, que é Flávio, senador, também reclamou muito da postura do ex-presidente, vice-presidente da República. Então, quando começa mal, acaba mal as coisas, não é isso? Certo, certo. Então, eu estava com um problema aqui, uma dificuldade para te ouvir, e eu estou tentando resolver. É a primeira vez que a gente está fazendo esse tipo de transmissão aqui no canal. A gente está conversando aqui com o nosso amigo Eduardo da Silva, que é nosso colunista do site também, e a gente já tinha previamente acertado de fazer essa transmissão. Mas, como é a primeira vez que nós fazemos esse tipo de evento ao vivo com duas participações, nós estamos calibrando ainda algumas coisas, né? Estamos acertando algumas coisas. Eu, por exemplo, ainda não tenho informação sobre a questão do áudio, se está saindo certinho, mas logo depois a gente vai estar carimbando isso tudo. Agora, eu acho, Eduardo, que, por exemplo, uma decisão que o Lula tomou, que foi uma decisão simbólica e importante, que foi a seguinte, eu não sei, só dá um joinha aí se você estiver me ouvindo. Se você estiver me ouvindo bem, você pode dar um joinha, tá me ouvindo, né? Show de bola. E o que acontece? O Lula, ele tomou uma decisão mais do que simbólica, que é com relação a esses decretos de sigilo, né? Porque ele fez uma série de medidas no governo dele para esconder o que ele e a família dele fazem, né? E uma das coisas que está em questão e que preocupa o governo Bolsonaro, eu estava inclusive vendo na imprensa, é a vacinação dele. Então, o que o pessoal da imprensa está dizendo? O que eles estão desconfiando a partir de fontes que eles ouvem? Por exemplo, eu estava ontem vendo informações do site Metrópolis que dão conta de que o principal medo do Bolsonaro é que as pessoas descubram que ele, na verdade, se vacinou, né? E naquele momento em que ele se vacina, ele estava pregando para a maior parte da população não tomar vacina. Então, isso seria uma grande incoerência, né, com relação ao discurso que ele dava oficialmente, né? Então, isso é um dos
dos motivos de temor do Bolsonaro que vem a público. Se ele realmente se vacinou e por que ele se vacinou, se protegeu e, ao mesmo tempo, para grande parte da população, ele simplesmente dizia que não, que indicava que não era uma boa ideia tomar a vacina. Então, o meu amigo Eduardo, isso daí é uma das coisas que, se for aberto a caixa preta, se for colocado em público, vai balançar e muito bolsonarista. O que você acha disso, Eduardo? Eu estava vendo hoje de manhã cedo o comentário da Globo News sobre essa situação. Alguns jornalistas falaram, olha, não há problema, porque negócio de vacinação não tem nada a ver. Aí uma outra jornalista, eu acho que foi a Lília Volpe, tem um nome feio, estranhão, ela falou, não, tem muita coisa a ver. Porque quando um presidente alega que remédio para matar lombriga cura o coronavírus e ele já está previamente vacinado, isso é um crime, lesa pátria, que um cidadão desse faz. Então, é um assunto muito sério. Eu acho, particularmente, que se isso cair, e foi descoberto que ele, os 4 menininhos dele tomaram a vacina, a esposinha dele tomou vacina, aí configura o crime. O crime lesa pátria, onde um cara alega que um remédio que não era para aquela finalidade, para as pessoas ficarem boas, e com a morte de 790 mil pessoas aí. Eu acho que se começar a cavar essa situação, vai dar problema para caramba para o Bolsonaro, entre vários outros. Esse é o fato, tá? Eu gostaria de esperar um pouquinho para ver aquela transação financeira que o Guedes fez com o Banco do Brasil, onde ele comprou por 320 milhões de reais ações no valor de 3 bilhões e meio, que isso que vai dar um problema. Não sei se o Lula vai ter condições de mexer nesse tipo de coisa, que isso mexe com o mercado financeiro. E o mercado financeiro ele tem se postado numa situação muito ruim, até porque o Haddad tem tido uma postura muito boa, e o mercado financeiro quer mais. Ele não quer o fim da paridade, como eu citei, ele não quer que mude nada, que a coisa fica do jeito que está. E do jeito que está, Maurício, não está bom não, cara. Certo. Agora, vendo também uma outra questão objetiva, que foi assunto polêmico desde o início, que foi aquela negativa do Bolsonaro de passar a faixa presidencial, que era até então um momento simbólico, nada iria atrapalhar a posse do Lula se isso não fosse realizado, como também não atrapalhou, mas era uma questão simbólica. O Fernando Henrique passou a faixa presidencial para o Lula. O Fernando Henrique, ele ajudou na transição de uma forma muito republicana, né? O Lula, quando foi eleito. E desde então, dos presidentes democráticos eleitamente, nós não tivemos, pelo menos os civis, nós não tivemos uma coisa tão feia, tão antirrepublicana, como é o perdedor não admitir que perdeu, né? Como um bom perdedor, passar a faixa e desejar ao seu novo presidente, sim, porque o Lula também é presidente do Bolsonaro, afinal de contas ele é brasileiro, né? E desejar um bom governo, né? Passar a faixa, e isso, desde muito antes do evento de posse, era temido, porque o Bolsonaro já havia dito através da imprensa, isso era divulgado, através até de lives, de palavras do Bolsonaro, de falas do Bolsonaro, que ele não passaria faixa. E aí o Mourão, que era tido pela imprensa, que ainda é tido pela imprensa, por grande parte da imprensa, vamos deixar aqui claro, grande parte, como um cara equilibrado, como um sujeito que tem uma postura irreparável e tal. Ele também não quis passar a faixa ao novo presidente eleito, mostrando, na verdade, a quem essa turma pertence, né? Que estão tudo no mesmo pacote, que foi o Moro, que também bateu muito no Bolsonaro, fez altas críticas, né, ferozes e tal, e jogou tudo contra o presidente da ocasião, né, que era o presidente, que foi inclusive presidente com seu apoio, vamos botar assim, até judicialmente. Claro. Ele depois acabou fechando com quem?
com quem ele também criticava, que era o Bolsonaro. Não se manteve nem neutro. Mas, na verdade, isso aí a gente sabe que foi uma estratégia eleitoral, porque estava muito difícil de ele ganhar as eleições por conta dele mesmo, e ele tentou se aliar ao Bolsonaro mais uma vez para tentar garantir a eleição, que foi o que, na minha opinião, deu a eleição a ele no estado do Paraná. Talvez se ele não tivesse se aliado novamente ao Bolsonaro, não tivesse nem sido eleito senador pelo Paraná. Mas essa é uma outra questão, uma outra história que a gente depois vai analisar. Mas o Lula, na minha opinião, a equipe do evento de posse do Lula fez uma coisa fantástica, que foi transformar um problema numa solução formidável, né? Eles tiraram leite de pedra, né? O Bolsonaro não vai passar a faixa, o Mourão não vai passar a faixa. Ficamos pensando nós aqui, será que é a Dilma? Porque a Dilma foi eleita democraticamente, foi empichada, mas ela foi eleita. Não foi o Michel Temer, então será que é? Então fica aquele ar de dúvida de vai ser a Dilma, não vai ser a Dilma, vai ser o Temer, quem vai ser? E aí tiraram da cartola quem? Eduardo da Silva, o povo brasileiro. Tinha indígena, tinha um homem negro representando os negros, tinha uma mulher, né? Quem acabou, inclusive, entregando a faixa, né, de mão para mão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi uma catadora, né, de lixo reciclável. Né, exatamente. Então, o que acontece? Foi um simbolismo melhor do que um presidente derrotado passando para o presidente vencedor. Não, foi o povo brasileiro concedendo o poder que foi eleito pelo povo para o novo presidente eleito. Então, o que você achou dessa sacada de mestre do pessoal que organizou o evento? Porque ninguém imaginava que ia acontecer um negócio desse. Foi realmente muito bonito. Eu vi a imprensa toda elogiando, eu vi que foi tido como uma solução positiva. E se o governo Lula é um governo popular, nada melhor do que o povo lhe passar o poder de fato. Eu queria que você comentasse isso para a gente encerrar a nossa transmissão, meu amigo. Maurício, vamos por parte, como dizia Jack Stripador, né? Vamos por parte. Eu acho que o ato dele não passar a faixa, as consequências foram piores. Porque um mês antes das eleições, 45 dias antes das eleições, estava aquele negócio, eu mesmo frequentava alguns lanchonetes e bares, algumas pessoas falando não vai tomar posse, não vai subir a rampa, não vai isso. E em função de que falaram isso? Justamente porque era a narrativa de Bolsonaro e não passar a faixa. Achava que a gente até colocando celulares na cabeça pedindo ajuda de alienígenas. Você deve ter visto em rede social falando isso. Então, as consequências de não passar a faixa levou até um comerciante de Goiás a levar um monte de banana de dinamite lá para Brasília para poder, parece que queria explodir um caminhão-tanque de gasolina. Ou seja, as ações geram consequências e essas consequências têm que ser cobradas. Até porque todas as consequências em relação a essa não vou entregar a faixa vieram em função da atitude arrogante, tá? Estabanada e até mau caráter do ex-presidente Bolsonaro. Então, essas consequências têm que serem verificadas com muito rigor. Eu fico vendo agora com pena das pessoas que passaram 10, 20, 30, 40, 50 dias na chuva, no sol, tá? Passando necessidade, faziam suas necessidades em locais no meio do mato, uma série de coisas, passaram uma dificuldade danada. Enquanto estavam lá no seu retiro, na dificuldade, o 02 estava lá em Dubai, vendo jogo de futebol. Então, isso tem que ter consequências, isso não é de graça. Esse pessoal é deputado, ganha dinheiro, vive em função do dinheiro que a gente produz. Então, eu acho que essa situação é muito ruim, tem que ser apurada com bastante rigor. Certo, certo. Eu também, assim, do meu ponto de vista, eu acho que foi, assim, observando aqui
de longe, nós não estávamos no olho do furacão, nós observamos isso aqui pela nossa cidade, pelo Rio de Janeiro, né? Observamos o que via acontecendo desde a eleição que deu o terceiro mandato ao Lula, observando daqui como espectador até o dia da posse. Na minha opinião, foi um dos momentos assim da política brasileira mais emblemáticos. Eu não sei se você tem a mesma opinião que a minha, mais difíceis, porque a todo momento, Eduardo, nós tivemos ali ameaças às instituições, ameaças a ministros, e cabe aqui só um comentário meu. Eu acho que o Eduardo também deve pensar da mesma forma que eu. Pelo menos eu tenho muitas críticas também aos ministros do STF. Você não tem como concordar com tudo, você não tem como achar tudo correto. Mas daí a você querer perseguir ministros, a família de ministros, dizer que eles têm que morrer, dizer que eles têm que ser presos, dizer que eles têm que ser retirados do poder a qual chegaram por uma nomeação política, e que, de uma forma ou outra, mantenha a institucionalidade do Estado brasileiro, do poder, porque, veja bem, as pessoas às vezes não lembram que uma democracia são poderes, não é um poder, não é uma pessoa decidindo tudo o que é feito. E o judiciário, ele é uma barreira, e tem se mostrado uma barreira até contra esse tipo de autoritarismo que o Bolsonaro representou em todo o seu mandato. Então a gente pode até discordar de algumas medidas, mas a diferença é que a gente, de forma civilizada, faz a crítica, toca no ponto que a gente acha o ponto crucial, mas a gente aqui nunca vai pedir para ministro ser espancado, para ministro ser empichado simplesmente porque tomou uma decisão, porque foi lá na Constituição e viu que aquilo é inconstitucional, porque o ministro o Supremo Tribunal Federal serve para isso. As pessoas têm que entender de uma vez por todas, eu digo esses tipos de radicais, que se nós não tivermos uma democracia plena, eles serão os primeiros a sofrer também. Não é só a gente aqui do campo normal democrático que vamos sofrer, não. Eles também vão sofrer. Esse tipo de palhaçada que foi feito nas estradas, se é uma ditadura, meu amigo, você acha que isso estaria acontecendo de forma livre, sem nenhum tipo de represália? Né? Eu acho até que, pelo governo, interessar bastante ao governo que estava no mandato até pouco tempo, eles foram bastante lenientes, foram bastante convenientes com esse tipo de ato, porque ali você não tinha um ato democrático pedindo um reparo, uma coisa, você tinha uns golpistas pedindo claramente que o poder eleito democraticamente não fosse cumprido. E se o poder emana do povo, né, Eduardo? Como é que o povo vai pedir para que um presidente eleito pela maioria, de forma democrática, de forma justa, de forma muito normal, dentro da normalidade, não tome posse? Porque qual a fraude que nós temos comprovadas com relação às urnas eletrônicas? Se o próprio presidente foi eleito em 2018 com essa mesma urna, se o próprio PL, quando faz o pedido para o cancelamento do segundo turno, não faz do primeiro. Por que não faz do primeiro, gente? Vamos parar para analisar. Muita gente sabe por que não faz do primeiro. Porque saiu vitorioso no legislativo, né? Foi uma grande vitória, um congresso super reacionário, inclusive o Lula vai ter muito problema com esse congresso, porque eu nunca vi tanto reacionário com tanto voto sendo eleito. E o Bolsonaro, vamos falar, é um risco tão grande que mesmo com mais de 700 mil mortos na pandemia, nós estamos tendo aí um presidente que quase também levou a eleição, chegou aí ao segundo turno, teve uma votação muito próxima da do Lula. É um perigo real ao nosso sistema democrático. Eu, sinceramente, espero que o Alexandre de Moraes continue tendo a coragem que ele teve durante todo esse processo eleitoral, até antes de assumir, no caso, a presidência. Ele teve muita coragem de bater de frente com esses bolsonaristas que estavam empossados do poder.
Porque é difícil você combater um cara que tem que tinha o sistema de poder por trás, como tinha o Bolsonaro. Então ele foi muito corajoso e eu espero que ele continue tendo coragem, mas não é só para parar aí não. O Bolsonaro é um risco real à nossa democracia. Ele não pode passar impune esses crimes todos que ele cometeu, ficar, tá tudo bem, agora ele saiu da presidência. Não, isso é um risco muito grande, porque se eles fizeram o que fizeram, resultado das eleições sendo o resultado respeitado no mundo todo, você imagina que eles não vão fazer, e não tinha o Congresso que tem hoje, né? Porque estávamos aí com o Congresso de 2018, que foi ruim, já foi ruim, eleito em 2018. Mas esse agora é muito pior, é muito mais reaça. Então eu acho que nós temos que tomar muito cuidado e eu espero realmente que o Alexandre de Moraes continue tendo a coragem de botar primeiro esse pessoal que cometeu crime, porque você ir para a porta de um quartel e você pedir golpe de Estado, você está cometendo um crime. Você não está pedindo, eu quero um aumento de salário, eu quero médicos, eu quero melhores condições. Não, cara, você está cometendo um crime contra o Estado democrático, contra o Estado de direito democrático, contra as liberdades, contra o Estado brasileiro, contra as pessoas, contra o sistema democrático. E isso é previsto em lei como crime. O cara ele pode ir para a cadeia facilmente por isso. Você tem vários juristas que são especialistas no assunto que falam que isso dá cana. Então que seja cumprida a lei, certo? Uma coisa é o cara pedir uma melhoria, uma coisa para a sua cidade, ou protestar contra um político, contra um juiz, isso é normal. Agora, pedir golpe, acabar com o sistema, não está previsto isso em nenhum sistema democrático do mundo que você pode simplesmente se voltar contra o sistema vigente. Não tem essa. A menos que você pense na sua cabecinha aqui, estou pensando aqui, vamos supor, eu não quero que o sistema democrático exista. Se é um direito seu, você vai pensar. Agora, você manifestar isso em público, você atentar, você começar a coordenar ações para que isso se torne efetivo, isso é crime. E crime se pune com cadeia. Né, Eduardo? Deixa eu te falar uma coisa. Isso aí não foi de graça. Vou dar um exemplo para você. Eu me lembro que em pleno processo eleitoral, da campanha eleitoral, quando a Dilma, por exemplo, foi diagnosticada com câncer, onde o próprio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, disse que ela tinha mais que morrer, tinha mais que ir embora. O filho do Lula, o neto do Lula, morreu de meningite, e eles escarnecendo do quadro do neto do Lula, aquilo lá já dava para a gente sentir que não ia acabar bem. A verdade toda é essa. E nós vimos muita gente que se autoproclama sério, com colocações, uma falta de humanidade fora de sério terrível. Agora, eu acho que a única coisa que a gente pode retirar de bom de Bolsonaro é que a gente viu que o nosso vizinho, o nosso amigo, o colega do ônibus, o colega da vaga do carro, se demonstrou fascista. Nós precisamos reconstruir uma sociedade, porque para a gente pensava que o fascismo era uma coisa que estava lá na Hungria, na Austrália, nos Estados Unidos, pessoal de cap branco, essas coisas. Não, Maurício. Eles estão aqui, eles estão ao seu lado, conversando com você. Isso nós precisamos rever. Tá? O prejuízo que o mandato do Bolsonaro deu às igrejas evangélicas foi terrível. A minha formação religiosa, espiritual, é evangélica. E eu não me reconheci quanto a algumas lideranças que estavam lá, sabendo que existem pastores espetaculares, pastores com a cabeça fora de série. E outra coisa, pastores espiritualizados que preferiram ficar fora disso para não se envolver nessa situação. E isso isso é tipo um corpo que está contaminado com veneno. Nós precisamos tirar isso aí com muita calma, e essa construção que já havia, vejamos, por exemplo, o exemplo de Plínio Salgado, dos Camisas Verdes, lá do Getúlio Vargas, de 1950, ali já tinha a disseminação do fascismo e do nazismo. Só que aí, em 1940, aí veio em 1964, resolveram dar o golpe militar, os fascistas. Mas isso não foi o suficiente. Eles ficaram lá 25 anos dominando o país, fazendo o que achavam
Eles achavam melhor que a taça do mundo é nossa, 70 milhões de brasileiros em ação, e eles se ocultando. Mas lá o Bolsonaro tinha 18, 20 anos de idade, tá? Então, o que acontece? Isso ficou incutido nas pessoas, dando a possibilidade de aparecer uma liderança que um bolsonarismo não é de Bolsonaro. Existe uma coisa na sociedade que hoje chamam de bolsonarismo, chamavam-se antigamente de camisa verde, chamavam uma série de coisas, e nós precisamos extirpar isso. Porque o Bolsonaro, quando ele foge, como um rato que foge de um navio pegando fogo, vai para fora e não dá nenhuma satisfação aos seus 58 milhões de eleitores, aí a gente já vê com quem está lidando. E só para terminar, Maurício, vou dar um exemplo. O que eu acho é que o Bolsonaro teve poucos votos, e é incrível que só o Lula ganharia essa eleição, por um motivo. Ele colocou 51 bilhões de reais na rua de boca de urna, gente. Aquilo ali foi simplesmente boca de urna. Aquele dinheiro da Bolsa Família em cima da eleição, uma série de coisas, dá as vantagens aí para os caminhoneiros, coitados, são trabalhadores, para os taxistas, uma série de coisas. Ficou claro ali que ele nunca se gastou tanto na história do Brasil para um candidato a presidente se eleger e perdeu a eleição. Então, só é porque o Lula é um cara acima da média, o Lula é um cara excepcional. Se fosse qualquer outro candidato no Brasil, tinha perdido a eleição para o senhor Bolsonaro. Pô. Então, a gente tem que tomar uma vacina contra esse tipo de gente, porque outros Bolsonaros vão surgir daqui 10, 20, 15, 30 anos e nós precisamos nos preparar, porque foi doído esses 4 anos, né, cara? Tá certo. Eduardo, eu queria muito te agradecer aqui por ter vindo, topado esse desafio de a gente fazer essa análise junto. Queria convidar aos internautas que estarão vendo esse vídeo vai ficar publicado aí durante muito tempo, e se você gostou das nossas análises, eu te convido para você também participar lá, para você acessar lá o nosso site, nd1.com.br, tem a coluna do Eduardo da Silva, você acompanha semanalmente, tem a minha coluna, tem outras colunas, tem as informações que são publicadas com atualização diária, temos as principais fontes de informações públicas e privadas, sempre sendo atualizadas no site. Eu queria te agradecer e queria contar com você em outras oportunidades para a gente fazer esse desenho aqui, fazer essa análise junto, e para mim vai ser um grande prazer estar com você aqui para discutir esses assuntos. Eu só agradeço a você essa oportunidade que dá para a gente, pouca coisa que a gente sabe, e algumas inquietações que a gente tem, tá, Maurício? Muito obrigado mesmo, te agradeço de coração, e estou aí toda semana, a gente faz a nosso comentário sobre determinadas situações que acontecem no quadro político nacional, estadual, para a gente ver se a gente pode contribuir de alguma forma para que erros não se cometam pela frente. Um abraço, obrigado e boa tarde para você. Muito obrigado, Eduardo, muito obrigado a todos que acompanharam. A gente se vê num próximo encontro aí para a gente falar sobre política. Muito obrigado, tchau, tchau. Peço desculpa aí aos internautas pelos erros. Eu confesso que eu não estou conseguindo ouvir o Eduardo. Tem um fone aqui para tentar ouvir, porque eu estou com o microfone externo e isso acaba com áudio, porque tem um plugzinho aqui que a gente coloca. Eu acho que por isso eu teria que ter um fone Bluetooth. Eu até tenho, mas na hora eu não procurei. Mas na próxima eu vou fazer testes para a gente conduzir com mais perfeição antes de a gente definitivamente estar de fato no ar. Muito obrigado a todos, obrigado, Eduardo, e até a próxima.